E aí galera, um sabadinho barulhento onde eu estou gravando esse Spawn número 2. Bora dar uma olhada aqui nestas maravilhas noventistas. Começa a primeira idiotice, a capa plastificada. A besteira de gente besta, coisa de menino. Então eu sou o Little Tom, você tá no Little Tom Nerd, canal que fala principalmente de quadrinhos, mas não apenas disso. Se quiser ajudar, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, etc e tais. Então, na primeira edição, né, eles fazem um resumo aqui. Alcimas voltou pra Terra, só que totalmente confuso. E a arte tava super, ultra, mega foda. Mas aqui no número 2 eu já percebi uma pequena queda. E já lá na época. Já me deixou um pouco decepcionado. O número, assim, de detalhes e tal. Mas, vendo hoje em dia, é aquela coisa, né? Era a primeira edição. A primeira edição tem que ser realmente muito impressionante e tal. Mas a segunda ainda continua McFarlane nível, né? Mas vamos lá. Nessa figura aqui do violador, estreou então no número 2. O Spawn continua suas questões aí, nome da história, se perguntando coisas. E enquanto o palhaço fica por ali na cidade falando sozinho e tentando chamar a atenção do Spawn, acontecem alguns assassinatos por esse monstrengo aqui esquisito, que é o violador, né, em sua forma monstro. Continua as notícias aí dos repórteres falando sobre esses assassinatos. Esse velho a favor dos assassinatos, esse aqui dizendo que é babado, e essa menina aqui falando sério como sempre. Então não tem muito o que falar, né? Ele fica querendo testar aí os poderes dele. A gente já vê um pequeno gasto aqui, né? E aí ele tenta recuperar uma aparência normal, né? E não essa carne toda queimada. Só que aí ele diz que não está funcionando. Porque ele, quando vivo, era um cara negro. Que foi, digamos assim, uma novidade também no período. Porque normalmente, né, os grandes heróis aí americanos, é tudo esse padrãozinho aqui, né? Essa aparência. Essa foi uma das páginas que me deixou decepcionado em comparação. Porque se você vê o desenho do Sam e do Twitch no anterior, eles são mais detalhados, é mais bem feito. Aqui está muito cartunesco, né? Até um pouco de detalhamento aí na roupa, né? Cenário que quase não tem. Não precisa, né? Ele já ambientou a gente aqui. A gente já sabe que eles estão num prédio, que eles estão dentro de uma sala. Então não precisa realmente estar todo o quadrinho ele detalhando tudo, né? Mais mafiosos mortos, enquanto o Sam e o Twitch se preocupam com aquilo. Spawn liberando aqui seus poderes e ele começa a lembrar de algumas coisas. Jason Wynn aqui aparece nas lembranças dele. Nós vemos então o Al Simmons, né? Aqui. A sua aparência verdadeira. Gastou mais um tanto de poder. E ele fica sempre próximo dessa igreja. Em algum momento ele vai comentar sobre isso. Enquanto isso, o violador mata. E finalmente eles se encontram aí no final da história. O palhaço dá algumas dicas pro Spawn de quem ele seria. Fala pelos cotovelos e o Al Simmons cansa dele e diz: não tenho tempo pra você e bye bye. E aqui a gente, né, público, descobre que o palhaço e o monstro, né, são o mesmo. É o mesmo cara. Ainda não tinha estreado a sessão de cartas. Um desenho bem bonito do Rick Leonardi. E eu mantenho essa edição porque ela foi a minha edição original. Tem a minha assinatura aqui de 7 de maio de 96. Essa edição é de abril de 96. Então eu achei interessante mantê-la, mesmo com essa besteira da capa plastificada aqui. Então vamos lá emendar na número 3. Mais uma com a besteirada do plástico, né? Mas é realmente a minha original lá de 96, né? Essa aqui eu achei a impressão um pouco diferente, as cores e tal. Pelo menos essa primeira página parecia um JPEG de menor qualidade. Então continua aqui, né? Ele se questionando. Ele tá falando aqui que os crentes da televisão vão tudo se dar mal. E aqui a gente vê então o Malebolgia, né? Ele vai explicar então aqui um pouquinho sobre o inferno, o que ele quer tornar a vida do Al Simmons, né? E aí vai ficando mais clara a história do pacto com o demônio. Olha o que eu disse sobre o desenho do Sam e do Twitch, né? Cada vez que aparece, eles estão mais estranhos. Agora, essa gengiva aqui, puta que pariu. Que comédia. Aqui o Al vai se lembrando de algumas coisas, né? E ele vai procurar umas pistas, né, do cara que tá matando aí as pessoas.
E o Malebolgia aplaudindo aqui o comportamento violento dele. Ele lê um pouco aqui sobre o que aconteceu com ele. E vai então fazer uma visita à casa da Wanda Blake. Essa era a mulher dele, né? Foi por ela que ele voltou. Olha aí, o que estava saindo na época. Estava perto de sair a minissérie do Dragon. Então aqui ele conhece a Cyan, né? A bebê, que ele nem sabia que ela tinha. Tinha um decotaço aqui para os fãs. Aí ele passa mal. Outra página com a impressão um pouco fraca, né? JPEG meio paia. Essa aqui também. Mas depois volta ao normal aqui, né? Putaço aqui com o demônio. Diz tudo que eu queria era ver minha esposa. Você me enganou. O palhaço aparece de novo, né? Usando sua camisa da Image. E tem um prenúncio da batalha. Transforma na sua versão monstrona do violador. Arranca o coração do Spawn. Aqui ficou uma página do caralho, né? Ficou muito massa mesmo. Mas pra vocês verem como o negócio é raso, em 3 minutos eu falei sobre uma edição inteira. Tudo bem, são só 20 e poucas páginas, né? Aí depois tem uma entrevista aqui com Todd McFarlane. Graças à magia da edição, vamos terminar então a primeira história do Spawn. Então vamos nessa. Coração do Spawn batendo aqui na mão do violador. Praticamente a mesma cena do anterior, né? Sinal que realmente ele não tinha com que preencher as páginas aqui. Replay. Dá pra pensar que foi simplesmente xerocado aqui, mas ele muda um pouco o movimento, né? E tira o violador de cena, deixa só a mão dele com o coração, né? A mesma coisa. Dava pra ele ter sido mais criativo aqui, mas enfim, né? Hora da verdade. Aí eles vão lutar. O violador fica puto, porque o Spawn não precisa de coração. Ele fecha o buraco do peito dele. E eles ficam aqui, rangendo dentes, mesmo que a gente não veja isso. Já de superpoder no monstro. Não adianta muito também. Isso aqui eu dei uma olhada nos scans americanos e é a mesma coisa. Não tem censura, não tem nada. Foi o próprio McFarlane que fez assim, né? Um colega meu, na época que saiu mesmo isso aqui, ele imaginou que o original devia ser mais violento, né? Que teria sido censurado no Brasil, mas não foi isso que aconteceu. Finalmente, então, o Malebolgia aparece para explicar tudo aqui. Ele diz que ele fica pegando aí gente poderosa para ser guerreiros no exército dele, na guerra dele contra Deus, e ele quer que o Alcimos, né, seja aí um dos comandantes aí dessa batalha, né, porque ele era um super guerreiro na Terra, né, trabalhava lá para a CIA, para o Jason Wynn, era um super assassino, mas foi sacaneado pelo Jason Wynn, né, e acabou morrendo e foi para o inferno. O Malebolgia apareceu para ele e propôs, né, esse pacto. Aí ele briga com o violador porque ele diz que o violador estava fazendo, matando aquelas pessoas ali, não ajudou nada no plano que ele tinha, que era fazer o Spawn gastar os seus poderes e voltar logo pro inferno, para cumprir a parte dele, né, no trato de ser um general aí do Malebolgia. Só que o Spawn não gastou todos os poderes e ficou na Terra e o violador ficou preso no corpo do palhaço. Baixinho, gordo e feio. Aqui a gente tem um micro crossover no universo do Spawn que se repete depois na revista do Dragon. E aqui os pirralhinhos têm os nomes, né, de criadores aí da Image, que é o Eric, né? É o Rob, né? Rob Liefeld, e o Eric, que é o Eric Larsen. Aí o Larsen, super fã aí do Dragon, né? E o Rob diz que o Youngblood é melhor. Não é. Então é isso, gente. Terminamos aqui a primeira história do Spawn. Questões. Aqui então mais uma entrevista com o McFarlane e eu queria ver como é que tá a publicação atual, né, do Spawn Origins, mas eu não conheço ninguém que tenha ela para mim emprestar, para eu mostrar aqui para vocês, né, senão daria pra gente fazer um comparativozinho. Mas quem sabe um dia se eu tiver com ela em mãos, né, de alguém, só para eu pegar emprestado e comentar, vai dar certo. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham achado interessante aí conhecer a primeiríssima história do Spawn, que deve estar aí nesses encadernados atuais, né? E já sabe, se quiser ajudar o canal, curte, comenta, compartilha, blá blá blá. Valeu, até o próximo.